Olá, você que sempre está conosco. A paz de Deus ao seu coração. Que bom começar a semana na sua companhia. Que bom estarmos juntos ao redor da palavra, luzeiro para nós no caminho, a nos guiar como um farol seguro. Palavra de Deus, neste Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, a iluminar a segunda-feira, que é hoje, dia 3 de agosto. Vamos atentos à palavra. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quantas mensagens nesse texto, quanta coisa. Não dá nem para a gente explorar tudo, mas vamos a algumas que a gente acha importante, algumas mensagens. Primeiro que Jesus, esse texto continua aquela multiplicação dos pães que ouvimos neste sábado e domingo. Jesus, ele foge da multidão que queria fazê-lo rei. Jesus não quer ser rei segundo esse mundo. O seu reino é um outro, é o reino do Pai, o reino de Deus, que ele já ensinou tanto, maravilhoso, tão diferente das propostas que o mundo faz de poder. É uma coisa que ele vai depois proclamar lá no final, que na cruz ele reinará, atrairá todos a si. Então Jesus, para ficar fiel ao projeto que o Pai tem, ele não só recusa a proposta de quererem fazê-lo rei, mas se retira para retomar o projeto do Pai e se põe em oração. Primeira coisa importante, então, para sermos fiéis ao projeto do Pai a nosso respeito, como Jesus, nós temos que ser homens e mulheres de oração, gastar tempo com Deus, gastar tempo em ouvir o Senhor, para que cada um fique fiel naquele projeto segundo a vocação que Deus lhe deu. Segundo, a gente vê então que a barca, já lá no meio do mar, era agitada. O mar representa, nós já sabemos disso, o caos, o medo, o mundo agitado, os problemas da humanidade. Isso tudo é símbolo, o mar é símbolo disso tudo na Bíblia. Pois bem, a barca está agitada. A barca, depois sabemos, vai ser a comunidade igreja. A igreja sem Jesus, a comunidade sem Jesus é agitada pelo mundo, pelos problemas, pelo mal. Está agitada e sem Jesus não sabe o que fazer. Os discípulos estão apavorados. Jesus tranquilamente mostrando a sua soberania. Ele é Senhor sobre o medo, sobre o caos, sobre o mal. Ele vai andando sobre as águas. Essa manifestação para os discípulos, a quem ele passaria a formar, é muito importante. Reconhecerão que ele é alguém realmente enviado pelo Pai. E aí Jesus, então,
Ele se aproxima, não o reconhecem no primeiro momento, tem medo e Jesus vai desafiá-los. Coragem, sou eu. Vocês não tenham medo quando parecer que eu estou distante, quando não conseguirem me reconhecer. Coragem, lembrem-se que eu sou Deus sobre todas as situações. E aí então Pedro desafia Jesus: se és tu, Senhor, manda-me andar sobre as águas. Pois Jesus aceita o desafio de todos nós. Venha então, venha fazer a aventura da fé, experimente vir se encontrar comigo, mesmo diante do que parece tão terrível como aquele mar parecia. Pedro, no primeiro momento, vai se dar bem, mas logo duvida. A dúvida é algo terrível que nos assola, que enfraquece a nossa fé. E é interessante como Jesus diz, e deve ter sido assim até com bom humor: homem fraco na fé, por que você duvidou? Pedro, você ainda não sabe crer, não sabe se lançar. Mas logo então todo mundo ali naquela barca se prostra. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É isso que a gente deve dizer: Senhor, nós não estamos crendo em alguém, em qualquer um, estamos crendo no Senhor. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos fazer isso agora. Pense nos seus problemas, na sua vida desafiadora. Não tenha medo. Jesus diz: coragem, sou eu. Senhor, nós proclamamos que tu és o Filho de Deus. Proclamamos a nossa fé em ti. Senhor, como Pedro, a gente vacila e começa a afundar, e o Senhor logo estende a tua mão. Senhor, estende a tua mão para nós. Ajuda-nos a vencer o medo em ti vencer o medo. Ajuda-nos a vencer todo tipo de desafio pela fé. Dá-nos a tua graça, Senhor. Ajuda-nos verdadeiramente a nos prostrarmos sempre e a proclamarmos que tu és Deus soberano sobre tudo e que contigo sairemos também nós vencedores. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.